Mas olha, o perigo não mora só nas clínicas clandestinas do crime, não, meu amigo e minha amiga, até porque, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o número de processos judiciais por erros médicos cresceu 158% em 4 anos aqui no Brasil. E entre 2023 e 2024 teve uma alta de, pasmem, 503% em novas ações judiciais, que envolvem danos morais e danos materiais. Se isso não é uma... desculpa, é um escárnio, é asqueroso a gente ver esse aumento tão, enfim, vertiginoso, absurdo, de erros médicos também. Eu acho que é fruto... Eu quero ouvir tua opinião também aqui, Pepe, sobre essa proliferação, melhor dizendo, calibrando aqui, das famosas uni-esquinas, né, dessas usinas de diplomas de gente que não tem menor condição de exercer a profissão de médico, não é isso? Maria, tem 2 pontos que eu acho que é importante destacar. Primeiro é o seguinte, né? O Brasil, faltam médicos, né? Faltam médicos no Brasil. Comparado com outros países do mundo, com a OCDE, outros países da América do Sul, é sabido que faltam médicos no Brasil. Então temos que ter mais universidades, sim, né? Então até que a gente tem o programa Mais Médico, porque faltam médicos em várias regiões no Brasil. Nós temos que trazer médicos de fora para atuar em vários municípios do Brasil que não tem médico. Esse é o primeiro ponto. Então, o problema não é ter mais universidade que forme médico. O problema é ter universidade de baixa qualidade, né? Então, nós temos que ter uma forma de fiscalizar as universidades de modo que os médicos que saem dessas universidades tenham condição de prestar um serviço de saúde adequado. Porque não dá para a gente aceitar que o número de processos por erros médicos cresceram 503% em um ano, né? Aí tem outro ponto que eu queria colocar. Os médicos, em geral, não têm... vários médicos, né, não todos os médicos, vários médicos, né, não têm a capacitação constante, né? Então nós temos que também investir na capacitação constante dos médicos, né? Não dá para o médico se formar da universidade e achar que ele já sabe tudo, porque todo o procedimento muda, toda a forma de tratamento muda também, né, com o tempo. Então nós temos que realmente formar médicos melhores e colaborar para a capacitação dos médicos no futuro. De acordo com o PP aqui, não é que a gente forme muito, é que a gente forme mal. Acho que nesse segundo critério que está todo mundo na mesma página. Mas será que a gente não forma muito também? A média ali no Brasil, ali no levantamento do Conselho Federal de Medicina, era que o Brasil formava de 2,8 médicos por 100 mil habitantes, que está acima até de países como os Estados Unidos e outras potências globais. Agora, é de chorar. Vários vídeos que têm proliferado aí pelo TikTok, pelo Instagram, daqueles sujeitos que começam a entrar nas formaturas de medicina, entrevistar os formandos com perguntas elementares, que qualquer um deveria saber, que provavelmente nós 5 aqui sabemos até mais, e eles errando, assim, coisas patéticas, pífias, básicas. E se isso não é sintoma de uma tendência maior, eu não sei o que é, Henrique Kriegner. É preocupante. Eu ia falar justamente desses vídeos, né, que chocaram todo mundo, das pessoas. O que é a esofagite? A mitocôndria. E aí falando sobre uma doença no fígado ou coisa do tipo. Então é completamente... E assim, não é de primeiro semestre ou segundo semestre, gente avançado. Mas sabe que essa notícia me traz uma hipótese aí, que pode ser também na questão dos procedimentos estéticos, também. Maria. Porque isso tem aumentado muito e isso gera muita frustração e tem muito erro, porque a gente ainda tem muitos procedimentos estéticos que são praticados, por exemplo, por dentistas ou por pessoas que se especializaram na ortodontia, o que é altamente, eu não sou especialista na área, mas é altamente debatido entre até os próprios médicos de face mesmo, porque o dentista ele vai ter um entendimento talvez de alguns músculos da face, mas talvez não de todos. Então, esses procedimentos estéticos, eles também geram, quando dão um resultado não satisfatório, muitas reclamações e processos nesse sentido, porque teve uma mudança aí na nomenclatura, né? Antes era erro médico e agora é danos morais e também, enfim, que a pessoa não gostou do resultado e aí ela pode entrar com um processo nesse sentido. Eu acho que isso contribui muito porque realmente tem aumentado muito a proporção de procedimentos estéticos no Brasil. Só para fazer uma correção importante aqui, pessoal, eu disse 2,8 médicos por 100 mil habitantes. Não, claro, é 2,8 por 1.000 habitantes, o que ainda assim coloca o Brasil à frente de países como os Estados Unidos e Japão, para vocês terem uma noção. Bom, mano, será que a gente forma muito e forma mal ou não forma muito e só forma mal? Olha, acho que precisamos... O maior desafio do Brasil, do ponto de vista de quantidade de médicos, é na atração de médicos em cidades de menor estrutura urbana. Boa. Então, não é que nós, como você acabou de trazer o dado, nós temos até mais médicos per capita, né, por habitante... Mais médicos? ...do que alguns países desenvolvidos.
O problema é a distribuição geográfica desses médicos, porque a gente tem uma alta concentração nos grandes centros urbanos, nas capitais e nas cidades médias para cidades grandes, enquanto temos uma grande mancha do país de municípios com menos estrutura urbana, que não tem capacidade de oferecer, por exemplo, bons restaurantes e coisas que pessoas que estudaram medicina desejam ter para a sua própria qualidade de vida, e muitas vezes não há equipamentos culturais, enfim, o tipo de desenvolvimento urbano em municípios, de forma que não atrai pessoas que se formaram em medicina. E aí a gente fica com um déficit de profissionais mais qualificados em lugares que têm essa estrutura menor, por conta da desigualdade de condições de vida que nós temos no Brasil, que é muito diferente no centro urbano e numa cidade pequena. Então, eu vejo que tem até uma questão além, que eu acho que é o que você colocou das unisquinas. A faculdade de medicina no Brasil, ela virou um negócio muito rentável. E a realidade é que essas mensalidades de 10, 12, 15, 20 mil hoje, elas são muito caras e elas dão uma taxa de lucro para determinados centros gigantes. Lá no meu estado natal, Goiás, teve uma cidade ali na região que teve um escândalo em relação a uma das faculdades de medicina ali na região de Mineiros, que era exatamente sobre uma questão de estrutura, de protocolo, de formação. Então, acho que existe uma discussão aqui, que até o Pepe, eu acho que ele foi bem feliz de olhar para ela, que é a questão da qualidade da formação dos nossos médicos e das cobranças que se tem sobre esses centros de ensino para realmente formá-los. E aí tem muita universidade que dá o mínimo, muita faculdade que dá o mínimo, cobra o máximo e forma mal esses profissionais. Aí eles entram direto no mercado de trabalho. Tem uma diferença aqui entre a medicina, entre os médicos no geral e outras profissões, como, por exemplo, quando a gente olha para a situação aí da OAB, que é criar um aparato maior regulatório além do CRM, é criar uma prova, é criar um sistema que comprove que aquela pessoa está apta a realmente fazer algum procedimento, a operar, a ter tudo aquilo. Porque a realidade é que tem muito médico no Brasil hoje saindo mal formado, porque virou um negócio. E quando vira esse negócio todo, sem a devida regulamentação, sem a devida forma de se olhar esse processo, a chance desses erros aumentarem, nós estamos vendo aí que, de fato, acontece. E outro ponto, eu acho que as pessoas também estão mais cientes dos seus direitos. Antes, médico era Deus em cidade. Eu venho, meus avós são lá de Anicuns, lá em Anicuns o médico era o coronel da cidade, praticamente. Exatamente. E hoje em dia, não é assim mais. Perdeu aquela pompa, aquela doutor... Perdeu bastante disso. Então, as pessoas mais cientes dos seus direitos e mais cientes que eles podem errar, elas também cobram mais isso na justiça, até mesmo em ações, muitas vezes, indenizatórias. Então, eu acho que são esses os dois pontos principais. Tem um estudo de há pouco mais de um ano, como eu mencionei aqui, do Conselho Federal de Medicina, PP. O título é A Demografia Médica. Basicamente um raio-x, com perdão do trocadilho, da situação dos médicos no Brasil. E, naquele momento, o próprio Conselho já alertava para os riscos dessa acelerada multiplicação de vagas. Naquele momento, o Brasil tinha 575.930 médicos ativos, uma das maiores quantidades do mundo e em evolução acelerada. E eles mesmos já estavam alertando que, cara, o pessoal está perdendo a linha. Então, queria, enfim, a partir desse dado aqui, você acha que faz sentido? Marinho, aqui qualquer começo da minha fala, nós temos que discutir como que a gente consegue dar qualidade aos cursos de medicina em geral, não é? Eu não vejo nenhum problema a universidade ter lucro. Se tiver lucro e formar bons médicos, tudo bem, não tem nenhum problema nessa linha. Agora, tem um ponto que eu acho que também é importante destacar, que é o seguinte, né? A OAB tem a prova de final de curso que você é obrigado a fazer para ser advogado, né? Os médicos, em geral, sempre tiveram reticência em fazer a prova após a finalização dos cursos, sob o argumento que o médico sempre estuda, o médico tem que fazer residência, tem que passar em várias provas, né, para poder atuar, e seria desnecessário, nesse caso específico, ter a prova de final de ciclo. Mas talvez tenhamos que rever essa situação, né? Não sei se até que ponto faz sentido cooperativamente proteger, né, os médicos recém-formados de fazer provas, né, para poder exercer a profissão. Então é um ponto que eu tenho outro ângulo disso, porque a nossa... Mano, antes de você prosseguir, vou só fazer um rápido break, tá, pessoal? Para quem está nos ouvindo, sintonizados pela Rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show segue a todo vapor e volta já já. Mano, por favor. A nossa regulamentação sobre o tipo de atividade que precisa ser desempenhada sob o monopólio
profissão médico é muito grande no Brasil. Opa. E isso é diferente de outros países do mundo. Total. Por exemplo, qualquer um que já tirou habilitação teve aquela experiência de ir no Detran fazer uma consulta médica que dura... Psicotécnico. É o psicotécnico? Não, aquele de vista. O da vista. Que é uma consulta médica, Perfeito, que é um perfeito. exame Lembrei. de vista que dura 30 segundos. Você responde... enfim, qualquer técnico poderia fazer aquele exame. Sem dúvida. Contudo, com o tipo de regulação que nós temos no Brasil a respeito das atividades que são monopólio da profissão do médico, aquele profissional é um médico. Então, um dos pontos que eu gostaria de trazer para a discussão é que a forma como a gente regulamenta a profissão de médico acaba gerando uma distorção de outros serviços e atividades de saúde que em outros países poderiam ser prestados por profissionais de saúde com outros tipos de formação e que no Brasil precisam estar na caixinha de médico. Eu até concordo com você, Mário, mas esse tipo de serviço são serviços que não têm tanta significância, né, perto de uma operação, de uma cirurgia, onde dá os problemas, de fato. Né? Claro que nos Estados Unidos você quer trocar o óculos, nem precisa ir no oftalmo. Você vai na ótica, ele consegue pegar o teu grau e você faz o óculos na hora. O desafio regulatório é que se você não pode ter a mesma régua de regulação para um profissional que, na prática, vai aplicar aquele exame de vista do Detran e para um cirurgião de cabeça, entendeu? Então, é preciso tirar esse monopólio como se tudo fosse a mesma coisa. E porque o desafio regulatório é grande. A questão que tem problema na justiça são as questões que têm alta complexidade, média complexidade, entendeu? Mas aí, acho que esse é o ponto da pergunta aqui, Pepe, que será que é isso mesmo? Porque como mudou a nomenclatura, não é mais erro médico, dano moral por serviços de saúde. Pode ser que o cara foi fazer um botox lá no dentista e o cara errou, saiu torto, e aí ele entrou com processo, entendeu? E aí tá subindo esse número aí. Vocês viram como ficou o Pedrinho do Vasco? Pedrinho da SAF, do presidente, ex-jogador, canhotinho. Tem muita gente que tá puxar isso estragada. Pelo amor de Deus, o Pedrinho já tem que entrar aí com um processo daqueles aí, realmente contra quem fez essa maldade. Se você puder puxar, e minha diretora ali em toda a produção do Morning, o antes e depois do Pedrinho, presidente do Vasco, acho que só para escancarar aqui. Até nós falamos de uma clínica em Goiás, um casal que tinha uma clínica e não usava o produto adequado ali, o tipo de material adequado, e que também vai passar por essas questões relativas a um desvio, a uma imprudência, a um serviço de saúde. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter, e isso está ligado ao aumento. Mas aqui, eu diria, mano, que o seu ponto sobre o monopólio para determinados serviços precisa ser revisado. Só que a grande questão o poder do médico, a forma como o médico opera na sociedade saindo da faculdade, ele inscreve ali no Conselho Regional e ele já pode atuar, ele já pode prestar um atendimento para um generalista dentro de um hospital, passar vários remédios, fazer alguns tipos de procedimento. Então, assim, o fato da gente não ter uma barreira, e o que é a barreira aqui? É uma prova, por exemplo. Quando se forma fora, então quem formou em outros países aqui da América Latina e vem operar dentro do Brasil, vem participar dentro da nossa medicina, eles passam por uma prova que é o Revalida, que é para beleza, você está apto, pode seguir. Por que nós não fazemos isso com os nossos próprios médicos, tendo em vista que o MEC deixou abrir muitos cursos de medicina, que já comprovadamente muitos deles não têm infraestrutura, corpo docente muitas vezes apropriados. A UAB, nesse ponto, para mim, é um pilar que talvez seja um bom modelo para a gente ter, sim, um Exame Nacional de Medicina. Mas é muito mais fácil, Jess, você fazer um exame para médico do que para advogado do que para médico. Mas mesmo se for de conhecimento... A complexidade das áreas de atuação da medicina é tão grande, né? Mas, que Pepe, não dá para é preciso segmentar essa regulamentação. Na minha visão, a gente precisa pensar muito mais no sistema de certificações do que de barreiras de entrada. É isso aí. No momento que a gente recepciona os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio, debate acalorado, debate necessário aqui nesse nosso Morning Show, a partir da realidade dura, crua e nua do nosso Brasilzão, no momento que erros médicos, pessoal, chegaram a um nível ali de realmente uma subida absurda de 503%, e é o debate aqui que está pautando a bancada.
Mas, salvo engano, a OAB você também escolhe uma área de interesse específica. Mas a OAB, por exemplo, só tem 4 matérias. Não tem matéria que eu me especializei, por exemplo. Vamos só contextualizar novamente aqui para o pessoal que estava nos ouvindo também, só para a gente entender onde é que a gente deixou o debate aqui, mas não sem antes fazer sua pergunta do dia, que eu quero engajar você, meu queridíssimo ouvinte, meu amado telespectador, você que está nos acompanhando nesse momento. A gente lançou no nosso site www.jovempan.com.br a pergunta do dia. Se você do outro lado, seja do rádio ou da tela, acha que a qualidade de atendimento médico caiu nos últimos anos, vai lá, deixa a sua opinião, sim ou não, não ou sim. Reflete bem, pensa bem, lembra das últimas consultas e procedimentos que vocês se submeteram e deixa lá sua opinião no www.jovempan.com.br. Retomando aqui a pauta, então, eu acho que tem um tema aqui, até pelo... Foi em 2013, né, que a ex-presidente Dilma Rousseff lançou o famoso Mais Médicos, vários médicos cubanos vindo atender em regiões periféricas e com pouca infraestrutura nos rincões do Brasil profundo. Polêmico pra caramba, vocês lembram muito bem. Acelera na linha do tempo, em 2021, Jair Bolsonaro puxou o freio de mão e extinguiu o projeto. O ministro da Saúde, então, de Dilma, era Alexandre Padilha. Olha como as coisas se repetem, agora ele reassume a pasta da saúde. Essa questão do que o Mano trouxe, né, de atendimento das regiões periféricas, né? Eu tenho aqui uns 6 pontos aqui na minha testa, bem saliente, reluzente, protuberante até hoje, porque eu estava num sítio em Araras, na Serra Fluminense, e lembro que fui no Hospital da Posse. Eu tinha 6 aninhos de idade, e eu lembro que até hoje lembro do rosto amedrontado ali do médico enquanto ele estava fazendo esses 6 pontos, e até hoje eu tenho a marca disso. Será que essa realidade é mais comum que a gente imagina até hoje? Eis a questão. E aí, se a gente faz uma barreira de entrada, que é essa prova da OAB para médicos, digamos assim, com a exigência muito alta, pode ter o efeito colateral negativo de tornar ainda mais escassa a oferta de profissionais de saúde em regiões remotas. Então, isso é um risco, porque a gente precisa pensar de um ponto de vista prático, que não é o mundo ideal, onde todos os profissionais são de excelência, ou a situação como tem hoje. Quando a gente tem um profissional, esse médico que lhe atendeu, que podia estar nervoso, talvez inexperiente, no início de carreira, mas é melhor do que se não tivesse nenhum médico no hospital. E aí a gente precisa pensar que, às vezes, as consequências não intencionais de boas intenções regulamentação acabam gerando danos onde o que temos na prática é a falta total de médicos, e isso seria um problema grave. Mas eu acho que isso acaba sendo, mano. Eu entendo o efeito colateral possível, mas o que a gente tá falando aqui não é uma prova MIT, assim, universidades gringas de médicos. É uma prova que testa habilidades básicas, muitas vezes. É o MEC ter mais cuidado, principalmente em fechar cursos. Nem é só abrir o curso, mas é também fechar cursos. Na OAB, tem universidades que têm uma taxa de reprovação altíssima. Ainda assim, isso nunca é endereçado como um problema da instituição. Então, eu acho que a gente precisa definir aqui os pilares da formação dos médicos e olhar para um olhar mais qualitativo dentro disso. Quando você compara o Brasil com um país, em termos de formação de médico, como os Estados Unidos, existe uma facilidade aqui muito alta de ser médico. Esta não é a realidade de muitos países. Facilidade na formação, tempo de estudo, dedicação. É muito baixo quando comparado aos Estados Unidos. 10 anos no mínimo lá, aqui nós temos 6 meses. É difícil por questões de dinheiro. Não, é difícil nada, é difícil demais. Perdão, 6 anos. Aqui é muito mais fácil. A formação, ela é menos exigente. E essa é uma realidade. O que na fala da Jess está errado, Pepe? Não, vários pontos. Primeiro, assim, para você ser médico no Brasil, você tem que prestar vestibular 5 vezes para entrar na faculdade. Isso não é verdade. Tem gente que presta uma vez e entra, e hoje tem muita universidade. Depois da faculdade, na faculdade, é prova sendo testada a todo momento. Aí depois você sai da faculdade, você tem que fazer provas para fazer residência. Ou seja, a qualificação do médico é a todo o momento, né? A todo momento, a toda hora, né? Então, assim, o médico, se tem uma pessoa que estuda muito no Brasil, é o estudante de medicina, é alguém que se prepara para ser médico. Claro que é, claro que é. E tem um ponto que eu acho que é diferente da OAB e da advocacia, que a OAB, para mim, né, a Faculdade de Direito, para mim, tem um ponto que eu acho importante e interessante destacar tudo isso. Né? Tem pessoas que fazem faculdade de Direito sem ter que ser advogado.
Então, qual o problema de ter uma esquina aberta? E não prestam. Qual o problema policial militar, por exemplo, que quer ser policial militar, quer fazer formação do Barro Branco, né? Qual o problema dele fazer uma faculdade de terceira linha para ser um profissional melhor e poder ser aprovado? Né? Qual o problema? Nenhum problema. Então, assim, são questões completamente diferentes. A medicina já é diferente de qualificação, já é diferente de questão. Né? Por isso, uma então, não dá prova para é mais você comparar urgente, a OAB, por exemplo, com a medicina. E os médicos do Brasil são os melhores médicos do mundo. Eu vou falar isso. Não, assim... São os melhores médicos do mundo de longe. De longe. É cada coisa que o Pepe fala que eu fico meio chocada. Pelo amor de Deus. Assim, de verdade. Você pôs 3 pontos que eu tava errado, nos 3 eu tô certa. Por exemplo, prova de residência. Os médicos têm que fazer prova de residência. Não é precisa, não é obrigatório. A maioria hoje tem uma ampla gama de médicos que não faz e só fica em atendimentos muitas vezes especializados. Mas esse é o ponto, Jess. Já foi pro médico? Já foi pro hospital? Tá bom. Já foi pro PS? Já. O médico, por exemplo, esse informado vai pro PS, tem 3, 4, 5 caras que supervisionam o trabalho dele. Não é essa a realidade. E ele aprende na prática. Ele aprende na prática. Não é essa a realidade. Aí tá o erro. Ela acha que o médico é recém-formado vai pro hospital lá prestar plantão sozinho. Pepe, não tem um médico supervisionando o trabalho dele. Não, que loucura. Pepe, você vive na Disney. Ele prende. Não tem cabimento. Uma vez, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Minha avó vitoriana, ela caiu e ela machucou o olho. Nós fomos para um hospital bom em Goiânia até e tava uma médica recém-formada. Ela queria tirar o olho da minha avó. Tirar o olho. Eu na hora ali... Que conversa? Você tá falando que eu tô mentindo? Você quer que eu te mostre? Pelo amor de Deus, para de ser patético. Peraí, Pedro. Tô te falando a verdade aqui, você não encara. Lá no hospital, ela queria tirar o olho da minha avó. Sabe o que eu fiz? Tinha muitos amigos que falam... Tem médico muito bom no Brasil? Tem. Tem muita gente bem informada? Tem. Nós temos médicos de muita qualidade? Temos. Mas nós temos médicos também de qualidades péssimas, porque hoje a realidade é que a formação caiu muito. A qualidade e a exigência caiu muito. Passar no vestibular de medicina há 10 anos era uma coisa. Passar no vestibular hoje de medicina, em várias localidades do Brasil, é muito mais fácil. Compra de vaga, mensalidades altíssimas, péssima infraestrutura de universidades que são caras muitas vezes. Então nós temos várias categorias de universidades e várias categorias de médico. Ignorar isso é ignorar o problema. A médica que queria tirar o olho da minha avó, eu tava muito nervosa na hora, porque eu tinha que tomar essa decisão, né? Eu perguntei onde ela formou. Ela começou a me xingar. Sabe por que ela começou a me xingar? Porque ela não queria falar de onde ela era. Depois eu fui atrás. Era uma universidade muito ruim, com vários problemas já em relação à formação. O MEC mesmo, em dado momento, tinha suspendido e depois deixou a permissão da universidade continuar. Ela gritou comigo, ela foi extremamente desnecessária. Eu fiz uma pergunta educadamente, porque eu achava aquilo importante para eu tomar uma decisão. Depois, a minha avó não foi operada por ela, não precisou tirar o olho, ou seja, eu estive diante de um erro que estava sendo cometido por uma pessoa mal formada e mal preparada. Esta é uma realidade crescente. Não lute com os dados. 500% a mais. É crescimento. Então é óbvio que esse é um problema que tem que endereçar. Viver no mundo de faz de conta, nossos médicos são os melhores do mundo. O nível de exigência em informação de um país como os Estados Unidos é muito superior para essa categoria do que ocorre de fato no Brasil. Pepe, fica à vontade aqui. Contraponto, quero trazer Henrique Krieger e a gente segue adiante. Não, é um ponto completamente absurdo a Jess trazer o exemplo dela pessoal, né, para falar que a faculdade de medicina e prestação de serviço médico no Brasil é ruim. Né? Não tem casos falei isolados, isso, Pepe. Tem casos isolados no mundo todo. Olha o dado, 500%. Tem casos isolados do mundo todo. É prestação de serviço de saúde, não é só erro médico aí. Ah, mas tá também, você concorda comigo? Jess, fala à vontade, vai. Obrigada, Pepe, porque agora você não tá trocando ideia nenhuma. Fala a palavra de novo. Você não tá trocando ideia nenhuma. Fala a vontade. No final dos contos, tá lá o dado. Eu trouxe o exemplo para ilustrar. Alô. Eu vou intervir aqui, que eu não quero que se fica repetindo. Já que você cedeu sua fala, eu volto contigo se você quiser, mas vai com o Henrique, então. Deixa que eu falo, todo mundo respira um pouquinho e a gente dá sequência aqui. Eu acho que, olha, é um absurdo que tá acontecendo nesse programa hoje. De diferença aqui, eu concordo com a Jess. A gente tem o problema, especialmente, citou um caso de Goiânia, né? Foi em Goiânia que aconteceu com a sua avó. Mas quando a gente vai pro interiorzão do Brasil, esse problema fica ainda mais atenuado. Eu sempre falo isso, a gente tem que lembrar, 89% dos municípios no Brasil tem menos de 50 mil habitantes. São esses que a gente tá falando de médico, eles veem o médico uma vez por semana no posto da cidade, ou 2 vezes, quando aparece, porque às vezes o médico fica ali no consórcio da região. Sim. E ele não tá ali todo dia. Então, quem é que tá exercendo a tarefa e prestando serviços de saúde ali? São auxiliares de enfermagem, são enfermeiros, são pessoas até que não necessariamente passaram por esse tipo de formação. Então, eu acho que a discussão sobre a qualidade das faculdades de medicina é muito válida, mas ela não chega na ponta
ponta mesmo. Quem chega lá na ponta mesmo do Brasil são esses outros, que não são na faculdade de medicina. São os enfermeiros, os auxiliares. Esses a gente precisa olhar para maior qualidade. E eu concordo até com o que o PP trouxe também, que é a questão da gente não colocar um teto que vai engessar todo esse crescimento. Porém, para esses de auxiliar de enfermagem, esses precisam. Talvez até o cara que cuida do primeiro socorro ali também não é médico, porque ele é auxiliar de enfermagem, mas está exercendo o papel do médico. Então, não adianta a gente querer meter um excesso de regulamentação em cima de uma determinada categoria também, porque não é nem essa categoria que está presente onde mais precisa. Que na grande cidade tem necessidade? É claro que tem, mas é no interior do Brasil que o buraco é maior, né? Sem dúvida alguma. Esse é o Brasil real que a gente sempre tenta retratar e debater aqui no nosso programa. Mas, claro, há de se exaltar também, porque o Brasil, de fato, como o PP mencionou, é uma ilha de excelência médica em vários ramos, várias formas, né? Eu queria complementar aqui, então, com o PP, a gente segue adiante. Alguns pontos, Marinho. Primeiro é o seguinte, eu não conheço hospitais melhores que o Einstein, o Sírio-Libanês, isso no mundo todo, tá? Comparado com o mundo todo. O Sírio-Libanês, que o Rede D'Or, né? Não conheço nenhum hospital do mundo melhor do que esses hospitais no Brasil, brasileiro. E eu falo só de São Paulo, tem vários pontos de referências e de excelência no Brasil todo. Então, falar que a medicina do Brasil é ruim comparada com o mundo, não é verdade. Não é verdade. Claro que temos alguns gargalos e tem alguns problemas. E não dá para você usar um argumento trazendo um caso isolado. Não dá para você usar o argumento, né, trazendo uma situação que aconteceu no passado. Claro que há erros médicos. Claro que há médicos que erram. Médico é um ser humano. Vão ter erros e mais erros. Agora, usar um erro para universalizar a prestação. 503% a mais de erro médico. Mas aí, prestação de serviço de saúde. Exato. Teve a mudança da nomenclatura no CNJ por solicitação. Você também está acontecendo aqui, né? Eu não consigo terminar meu raciocínio. Não vem se vitimizar, cara. Todo mundo tem que falar. Eu tô te priorizando sempre. Tá. Baixa a sua bola, cara. Vamos distribuir a bola. Tá nada. Então você tá com tempo de fala. De novo, é uma questão objetiva. Eu não aguento mais isso. E o Mano vai complementar. Tem uma mudança técnica na forma de classificação desses processos no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, atendendo à solicitação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que antes havia a segmentação e o dado objetivo do número de erros médicos. Por solicitação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o CNJ passou a classificar processos por danos morais ou materiais decorrentes de atendimentos médicos. E aí é possível que esse dado esteja poluído por processos de outro tipo de natureza. Ou seja, se um médico xingou um paciente, se houve um desentendimento isso que não também seja... é ausência de formação. Ok, é um problema. É um processo envolvendo um profissional de saúde. Mas não é um problema de mesma natureza do que os erros médicos que nós estamos habituados a tratar, que são erros do ponto de vista de execução técnica do trabalho do médico. Tem outras dimensões humanas, sociais, da qualidade do atendimento, de um nível de não satisfação com o resultado de um procedimento. Tudo isso pode fazer parte do jogo e é legítimo discutirmos sobre isso, mas não podemos misturar tudo e confundir como se fosse o que está na cabeça de todo mundo como erro médico, que são aqueles casos grosseiros do cirurgião que esquece a luva dentro da barriga do paciente. Não é disso que estamos falando. Mas esses também estão inseridos, a gente só não tem como saber qual é o diferencial específico. E, mais uma vez, quero fazer esse esclarecimento. Não estou falando que a medicina brasileira é ruim. Estou falando que a gente tem que endereçar um problema.